Amém? Abre o seu coração, que o Senhor tem coisas boas para nós nessa noite. Eu tenho plena convicção que nós aprenderemos mais e mais do Senhor, que nós possamos desfrutar dessa graça e desse favor. Amém? Abra comigo a Bíblia em 2 Coríntios 6, verso 1. Wendel? Foi no banheiro? Tá. Ele poder ficar para cá para participar, né? Não para participar mesmo, não precisa pular não. Para a gente participar junto, amém? Vocês podem chegar mais para frente, irmãos, estão muito longe. Viu? Se sentar mais para frente, pode sentar. As cadeiras da frente é para ser ocupada, amém? Então vamos lá. Wendel, pode ficar por aqui mesmo, não precisa passar nada na tela não, para você participar da palavra, amém? Não precisa, está ouvindo bem. Aleluia, amém? 2 Coríntios 6 e 1 diz assim: e nós cooperamos também com ele, e vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. É sobre isso que quero falar nessa noite, meus queridos, sobre a graça, né? Aquilo que nós cremos, aquilo que nós trazemos no nosso coração, que a graça é a palavra é Cristo, e Ele está em nós. E quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, para que a gente possa avançar, porque facilmente, o dia a dia da nossa vida, nós somos tendenciosos a esquecer daquele compromisso que temos em zelar da nossa fé, em zelar daquilo que cremos, para que possamos avançar. É comum nós entrarmos em qualquer relacionamento, seja numa empresa, como funcionário, seja num relacionamento no namoro, seja num relacionamento de amigo, a gente começa num nível muito bom, né? E às vezes começa aquela coisa tão calorosa, tão de perto, tão junto, sempre ligando, como você está, onde você está, posso te ajudar, aquela coisa toda, e a gente sempre parte dessa forma, quando encontramos alguém que a gente gostamos e começamos a nos relacionar com ele. Mas com o tempo, essas coisas vão se esmorecendo, e Paulo fala muito sobre isso, para a gente não esquecer dos princípios que nos levaram à salvação, para que a gente não retroceda e volte a andar de uma forma que não agrade ao Senhor. E nós às vezes nos preocupamos achando que a forma de agradar ao Senhor é de eu estar na igreja 24 horas, é de eu colocar uma camisa fechada até o pescoço, um terno, ou... Não é isso. A maneira que agrada ao Senhor é você olhar o que está pronto, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando eu entendo que tudo está pronto, o que eu faço? Eu agradeço. E eu começo a desfrutar, porque agora eu entendo que está pronto. E esse é o Evangelho que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou para nós, para que nós entendemos que há uma vida plena, há uma vida nele, há uma vida eterna, que ela começa aqui, e nós temos que valorizar isso. Quando nós, é por isso que muitas das vezes a gente não vê as pessoas avançarem no Evangelho, porque não são comprometidos em conhecer o Senhor, em buscar e permanecer. Hoje eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava furando um poço, e aquele rapaz, eu combinei com ele 100 metros, e a gente combinou 120 metros, e a cidade nossa é muito prática, é muito boa de água, né? E ele começou a furar e deu 120 metros e nada de água. Aí falou: olha, Sérgio, vamos furar mais 30 metros. Falei: vamos furar mais 30 metros. Aí furamos mais 30 metros, pouca água. Mas sabe quando o que é fé, o que é ter certeza? É você saber que a água está lá, você só precisa encontrar, não é? Foi cavado 130 metros, 150 metros e pouca água. Mas eu tinha plena certeza que a nossa região é riquíssima em água, ela é abundante em água. Essa cidade, quando tu está em crise de água, vem pegar água aqui em Elias Fausto, para sustentar lá a região. É uma cidade grande, Então Elias Fausto é uma cidade rica. Então eu tenho essa certeza dentro de mim, que Elias Fausto é rico em água. Se ele é rico em água, então se eu cavar um buraco em algum lugar, depende a distância que eu cavar esse buraco, eu vou desfrutar dessa riqueza, não é? E aquela máquina começou a
fazer mais profundo, e chegou até 170 metros. 170 metros começou a vir muita água. Então a água estava lá. A questão é que eu não tinha chegado onde a água estava. Assim é a nossa vida. As bênçãos de Deus, ela continua no mesmo lugar disponível para nós. O poder de Deus, ele continua no mesmo propósito disponível para nós. A graça, o favor imerecido, ele continua na mesma proporção desde aquele dia que ele se entregou na cruz do Calvário. Por amor de mim não mudou nada. Só que nós começamos de uma forma e não continuamos nela, né? No começo eu estou aprendendo algo, eu pego a Bíblia, eu perco ali 15 minutos, 20 minutos, aí eu falo assim, li 2 versículos hoje, maravilha, não lia nada, né? Agora eu estou lendo 2, daqui a pouco estou lendo 5, daqui a pouco estou lendo 10, 20, isso é avançar. E geralmente as pessoas são o contrário, elas começam lendo 10, depois cai para 8, para 3, para 2, e daqui a pouco não está lendo nenhum. E quando você começa a ler a palavra de Deus, toda vez que você lê a palavra de Deus, sempre tem um conteúdo de esclarecimento para você desfrutar disso. É por isso que nós temos que nos aprofundar no conhecimento. Quando nós ouvimos alguém falar de oferta dentro daquele mesmo contexto, você vê que Deus mostra algo diferente ali para aquela pessoa, e você fala, nossa, eu nunca tinha visto nessa ótica, e tem sentido, está alinhado com a palavra, está dentro do contexto, e traz crescimento para a nossa vida. Aí um outro lê sobre Zaqueu, o outro lê sobre José, e a gente vai crescendo e vai aprendendo, e essa sede ela vai aumentando dentro de nós, quando nós somos apaixonados pelo Senhor. Então nós viemos e nos alimentamos e queremos mais. Então o desejo de Paulo e o desejo dos apóstolos naquele tempo era que o povo se aprofundasse mais em conhecer a graça. Esse era o desejo dele, porque era nova para aquele povo, assim como era para ele. Ele fala, eu recebi do Senhor. Paulo era um homem muito estudado, ele foi educado aos pés de Gamaliel, cumpridor da lei, ele era fariseu, ele era top. Ele entendia de tudo, mas aquele evangelho ele recebeu do Senhor naquele momento. O que Paulo fez? Quando ele recebeu o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e ele tinha a plena certeza que aquilo veio do Senhor, ele dizia assim, olha, porque eu não recebi do Senhor, de mão de homens, eu recebi direto do Senhor, e eu quero passar a cada um de vocês, para que vocês desfrutem desse evangelho que eu recebi do Senhor. Aí Paulo ele começa a falar dessa graça, e Paulo encontrou muita dificuldade. Por quê? Porque era um ambiente, umas pessoas que já tinham uma mente formada a respeito de um propósito sobre Deus, e agora eles não queriam se arrepender das suas atitudes erradas e aceitar o Cristo que havia chegado para mudar a vida dele. Mas Paulo renovou a mente. Paulo deixou o Senhor trabalhar. Então Paulo, quando ele recebeu essa paz interior, porque ele buscava, ele perseguiu a igreja, ele perseguiu o povo de Deus, porque ele buscava essa paz, ele queria encontrar algo que mudasse a vida dele, e o Senhor encontrou a Paulo, porque Paulo ele era zeloso, de uma forma errada. Ele mesmo fala, eu oro por os meus irmãos, para que eles compreendam o Evangelho, porque eles são zelosos, sim, pela lei, mas não com entendimento, e por não ter entendimento não desfruta. E Paulo começou a falar o verdadeiro evangelho. Então nós precisamos cada dia, irmãos, valorizar a palavra, valorizar a graça, entender e estudar sobre a graça, ler a palavra de Deus olhando Jesus Cristo, o nosso Redentor, Ele que nos trouxe esse favor. Então tudo aquilo que nos tirar de Cristo, que nos tirar da obra redentora de Cristo, Paulo fala que é trapo de imundície. Então Paulo ele sofreu muito, e ele foi até meio hostil, tem a hora, para demonstrar a seriedade de você abandonar tudo que são conceitos religiosos, para se apegar e entender o que é o Evangelho. E nós vamos ver pela palavra de Deus, que o verdadeiro Evangelho está em Cristo Jesus, e não há outro Evangelho, não existe. Paulo fala, se alguém pregar um Evangelho diferente do que eu já anunciei para vocês, é anátema, chuta. Como no nosso português, chuta que é macumba. Seria mais ou menos assim, diferente do que eu preguei para vocês. Então Paulo ele fazia questão de enraizar a palavra verdadeira para que a gente desfrute, e a gente somos tendenciosos a sair da graça, né? A deixar
essa proteção, essa certeza de vida eterna. Então eu li aqui em Coríntios, e eles falam que não, ele fala, e nós cooperamos também com ele, e vos exortamos a que não recebais a graça do Senhor em vão. É possível receber um favor do Senhor, é possível aceitar Jesus, é possível eu crer na salvação, que Jesus é meu Salvador, mas depois eu desprezar Jesus e eu voltar a praticar as coisas que eu possa me salvar, eu possa me achar digno, eu possa me achar merecedor, e eu desprezo Jesus, eu desprezo a salvação, eu penso que eu estou agradando a Deus, e eu não levo mais diante de Deus o sacrifício de Cristo Jesus, eu começo a levar o meu próprio sacrifício, então eu estou tornando aquele favor que veio de Deus para a minha vida em vão. Eu não estou dando a devida importância à graça que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que já deixou tudo pronto. Eu quero dizer o que? Não, Jesus é meu Salvador, eu sei, mas eu preciso fazer algo para que Deus se agrade de mim. Isso foi infiltrado dentro da igreja, e Paulo, ele pegou um tempo muito difícil, porque na verdade esse evangelho era novo, era colocar a nova natureza de Deus no homem, sem que o homem tivesse que ter obras para ser merecedor. Esse hino que nós acabamos de cantar, fala, o primeiro hino fala que depois da cruz, então todo o evangelho, para nós que éramos gentios, né? Hoje nós temos que entender que a vida, a salvação, ela veio depois da cruz. Depois da cruz, aí veio a vida eterna. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então nós temos que valorizar esse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós não tornamos ele em vão. E é fácil de nós tornar o evangelho em vão, sim, muito fácil, quando nós começamos a colocarmos no lugar de merecedor, fazermos para merecer. E nós vamos ver textos bíblicos aqui, que nós não podemos entrar nessa de achar, que às vezes, realmente, às vezes nós queremos, isso é do ser humano, né? Nós queremos fazer algo para agradar as pessoas. Eu dei um exemplo o que é a graça misturada com a lei, para você entender. Um certo homem, ele era um construtor, e ele era um construtor, e ele construiu várias casas com o patrão, e aquele patrão, ele construía, o patrão vendia, construía, o patrão vendia, ele era o construtor do patrão. E um dia o patrão chegou para ele e falou para ele assim: olha, eu quero que você construa essa casa bem no capricho, eu vou te dar X por você. Se, por exemplo, ele gastava 200 mil reais para construir uma casa, o patrão falou: olha, eu tenho 280 ou 300 mil para você gastar nessa casa, vou dar na sua conta, você faça a melhor casa que você puder fazer com esse dinheiro. E aquele camarada, o que é que ele fez? Ele começou a gastar o dinheiro em outras coisas e comprava material de segunda, e construiu a casa do patrão. Quando terminou a casa, o patrão falou assim: olha só, ficou boa, olhou a casa, bonita, mas os material era de segunda. Aí o patrão chegou para ele e falou: olha, isso aqui, essa casa é um presente para você por tudo que você fez para mim. Aí aquele camarada ficou triste, se arrependeu de não ter posto o material de primeira ali, porque ganhou, para ele foi um presente. Quantos creem que foi um presente? Não foi. Não foi, porque ele fez a casa. Presente é quando eu não trabalho e eu recebo sem merecer. Você viu como é fácil a gente se enganar e achar que é um presente? Foi uma parte. Sim ou não? Ele não construiu a casa? Ele não botou o suor dele lá, o tempo dele? Então não foi um presente. É isso que nós precisamos entender. Quando Jesus foi para a cruz, eu não estava lá. Eu não sofri uma chicotada, eu não sofri um cuspe no rosto, eu não sofri humilhações com palavras, eu não estava lá. Então isso foi um presente. Eu não pus um dedo meu lá para ajudar em nada. Então, quando nós entendermos o que é o Evangelho da Graça, o que é um favor imerecido, é algo que não dependeu de nada do que você fez. Você entendeu? Por que aquele homem ganhou aquela casa? Porque aquele patrão achou que ele trabalhou demais para ele, e ele merecia uma casa de presente financeiramente, mas o trabalho foi dele.
que Paulo fala? Paulo fala que se Abraão tivesse feito alguma coisa para ser merecedor, não era pela fé, era pelas obras. E quem recebe pelas obras é salário, não é dádiva. Então eu preciso entender que um presente é dádiva, eu não tenho que fazer nada. Isso eu preciso ter na minha mente para eu não ser roubado. Por que eu falo tanto sobre isso? Porque geralmente, irmãos, a gente é roubado em quê? Vamos dar um exemplo. Quando a gente se dispõe a fazer algo para merecer, aí eu chego para o irmão bispo e falo assim: irmão bispo, vamos ali em tal lugar e tem um demônio para expulsar ali. O que o bispo, se ele se comporta baseado nas obras dele, ele vai pensar: eu consagrei essa semana, o que eu fiz essa semana? Meu Deus do céu, um demônio. E se chegar lá, vai ficar naquela agonia, porque ele está baseado no que ele fez essa semana, para agradar a Deus. É por isso que Paulo tinha esse cuidado, porque essa salvação, essa proteção, essa autoridade era um presente naquele que crê no Filho de Deus. Então Paulo tinha esse cuidado de demonstrar isso. Não que Paulo queria que o povo vivesse pecado, não é isso. A gente vai ver na palavra de Deus que graça é uma condição de você não estar em pecado. Então Paulo, ele fazia questão de mostrar das pessoas, porque assim, Paulo olhasse para o passado dele, ele não era digno nem de estar, ele falou: eu era um dos piores, nem era para estar no meio de vocês. Então quando eu me esvazio de mim e falo assim: olha, realmente foi um presente, porque a semana passada eu errei, mas graças a Deus está pago, essa semana também, mas eu sei que não foi de propósito, o Senhor já me perdoou, então o demônio não tem autoridade sobre a minha vida. Agora, quando eu me baseio em mim, isso se torna cansativo. É por isso que muita gente não quer servir a Deus, porque não sofre para levar Cristo, sofre para demonstrar que é merecedor daquilo que ele recebe. Então é por isso que o Evangelho é muita gente, ela quer chegar na igreja e ela quer ser digna, né? Se eu coloco, eu estava vendo no YouTube essa semana, um pastor, ele ministrando, e quando ele estava ministrando, ele só prega sofrimento, mesmo que esteja bem, mas já vai com a carinha de sofrimento. Parece que ser crente é uma desgraça. Infelizmente, o camarada está bem, andando de avião, a pessoa pagando para ele pregar, a vida boa, mas só fala que, sabe, é luta, parece que está morrendo e não está. Então o que acontece? Não entendeu o que é a graça. Ao invés de chegar e falar: irmão, graças a Deus, eu nunca estudei, eu nunca fiz isso e aquilo, mas olha o que o Senhor fez comigo. Eu estou alegre porque hoje, se eu sofro alguma perseguição, é por levar essa palavra. Eu não sofro doença, não sofro falta, porque o Senhor já supriu todas as minhas necessidades, porque foi de graça o que Ele fez comigo. Então as pessoas vêm para a igreja, e nós vemos em muitos países fora, as pessoas não têm mais prazer de ir para a igreja. Por quê? A igreja virou um centro de consolo. Não entende o que é receber do Senhor. Não, Deus está vendo, Deus está com você, Deus isso, Deus aquilo, e às vezes não tem nada a ver com Deus. Então o povo vai se afastando por não entender quem eles são no Senhor, e que o Senhor já preparou uma vida maravilhosa e está disponível. É como eu dei o exemplo da água. O que precisava eu ter a certeza que eu ia encontrar essa água para desfrutar. É isso que eu preciso entender, e a gente pega esses simples detalhes. O Espírito Santo, ele te ensina toda hora, só que a gente quer o quê? Às vezes o Espírito Santo ensina com passarinho. Eu prefiro ver Deus num lírio do que ver Deus num câncer. Deus curou um câncer, mas quantas pessoas chegam e falam assim: nossa, você viu aquele lírio que Deus criou? Que coisa mais linda! Mas quando Deus cura alguém, uau! Mas olha as coisas que Deus fez. Então veja Deus, se encha de alegria, para você entender que já está tudo pronto. Então eu preciso entender que está pronto. Aí eu começo a ver a bondade de Deus, eu começo a desfrutar dessa graça. Aí eu não vou me afastar dela, eu vou estar com ela, que é a presença do Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que está tudo pronto. Isso é o Evangelho. E Paulo queria demonstrar isso no mundo espiritual. Paulo queria trazer isso para que o povo entendesse que o mundo espiritual, quando você aceita Jesus, você nasce do Espírito, você nasce da graça, de um favor que é imerecido, porque você aceitou Ele, é essa condição. Crê no Senhor Jesus como único suficiente Salvador. Então ele traz isso para o mundo espiritual e diz: irmãos, está pronto, isso é real.
Você não tem que fazer para merecer, você não tem mais que cumprir a lei e os preceitos da lei. Você tem que saber que Jesus é o cumpridor da lei, e porque agora você é um ser espiritual, Jesus venceu uma lei muito acima da nossa lei natural, para que hoje você possa cumprir ela pelo Espírito, porque agora você é um Espírito. O que ele fala? Se viverdes no Espírito e andardes no Espírito, você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Mas não é porque você vai usar a carne para satisfazer, não, é porque você está querendo fazer com a carne. E para você vencer a lei natural e cumpri-la em Cristo Jesus, é pelo Espírito. Um homem espiritual, ele não anda em pecado. Um homem espiritual, ele anda em santidade. Um homem espiritual, ele anda em verdade, porque assim como Cristo é, por que Cristo venceu? Espírito, se fez homem, mas um ser espiritual, você vai vencer todas as áreas. Então eu preciso entender. Então por que Paulo enfatizava tanto não tentar cumprir a lei, o homem natural? Porque todos que tentaram cumprir, algumas coisas eles erravam e se decepcionavam consigo mesmo e nunca se achava merecedor, e realmente, porque Deus não viu do céu um justo sequer. E diz assim, Gálatas 2, abra comigo, Gálatas 2, 6, eu vou acelerar alguns versículos, fiz uma introdução um pouco longa, para você entender. Diz assim, 2:16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, tendo também crido em Cristo Jesus, para ser justificado pela fé em Cristo Jesus, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O que Paulo está falando? De obras. Por quê? Quando eu mostro o pecado, as pessoas ficam ansiosos para praticar, que ele põe o foco e esquece de saber que ele é um ser espiritual. Vamos dar um exemplo. Quando a gente põe um foco de falar sobre cabelo, sobre saia rachada, sobre isso, sobre aquilo, e esquece de mostrar o verdadeiro evangelho, o que é que acontece? Esses problemas eles aumentam, porque o foco está nas obras da carne. Agora, se eu ponho o foco no espiritual, eu começo a falar do Espírito, ande em amor, porque quem anda em amor não vai querer praticar obras que não são bacanas, né? Que não são agradáveis ao Senhor. Ele anda em amor, ele anda em Espírito, então ele vai procurar andar no mundo do Espírito. O foco dele não é cumprir para ser, é porque agora ele é um ser espiritual, recriado em Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala assim, olha, ninguém pode ser justificado por obras da lei, cumprindo a obra da lei, porque você vai estar sempre focado no pecado e você vai esquecer que você é um ser recriado, porque agora eu não faço para ser, eu faço porque Cristo está em mim. Por isso que ele diz, Cristo em nós, esperança da glória. Não é por o que eu faço, não que a lei fosse mal, mas o homem natural ele não consegue cumprir, e foi falado aqui no domingo de Natal sobre isso, porque Jesus ele mostrou a lei muito mais severa do que o homem pensava, ele arrochou muito mais. Então é por isso que nós não podemos esquecer disso. Por que Deus tem mandado eu falar tanto sobre isso? Porque é o evangelho verdadeiro, é o evangelho sem mistura. Irmão, se eu chegar aqui e falar, não faça isso que Deus vai te ver, faça aquilo, muita gente vai fazer e vai continuar sofrendo muitas coisas. Uns vão conquistar mediante a sua fé, mas não é isso a vontade de Deus, não é esse o propósito de Deus. Então ele diz assim no 2:20, no 2:16, ele fala que pela lei nenhuma carne será justificada, será santificada, porque a lei ela vinha mostrar que eu e você precisava de um Salvador. Essa consciência que eu tenho que ter. Por que eu estou precisando de um Salvador? Porque eu tenho um problema e eu preciso resolvê-lo. E a lei não salvava, a lei mostrava. Então Paulo diz, olha, ninguém vai ser justificado por obras da lei. É por isso que Paulo sofreu tantas perseguições. E quando você lê Atos, quando você lê Romanos, quando você lê todas as cartas que Paulo escreveu, onde Paulo estava falando, olha as perseguições de Paulo. Tudo por querer mostrar que ninguém seria justificado por obra da carne. Ninguém. Quando Paulo fala obra da carne, ele não está falando, entenda, é diferente pecado e obra da carne. Quando Paulo fala, ninguém vai ser justificado por obra da carne, o que ele está dizendo? Ninguém vai fazer por merecer.
Agora, o fruto do Espírito e o fruto da carne, quem vive nas paixões da carne, faz as vontades da carne. Agora, se eu nasço do Espírito, eu já sou justificado e por isso eu tenho fruto. Nós vamos ver sobre isso. Então nós temos que entender quem somos. Quando nós entendemos quem somos, não somos roubados, não há acusação na nossa vida. E nós não vamos andar na prática do pecado, porque agora nós entendemos que nós não temos que fazer mais para ser. Nós somos porque Jesus já fez. Então há uma consciência que somos herdeiros. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala o quê? Que nós já somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Não seremos, porque é algo que está pronto. Só que nós sempre ouvimos, você tem que fazer, você tem que isso. O relacionamento com Cristo é para que eu possa desfrutar da vida eterna, está nele. Então eu preciso entender isso. Eu sou uma nova criatura. Eu preciso entender que eu não sou mais desse mundo. Eu não faço nada para agradar a Deus. Eu faço porque Deus está dentro de mim. O próprio Espírito dele me convence a praticar a sua vontade. E aqui em Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então eu tenho que entender que a justiça que me salva, ela não provém da lei, porque Cristo cumpriu. Agora eu tenho que deixar a lei e saber que Cristo cumpriu, e eu vou cumprir a lei de Cristo na minha vida. Cristo tinha pecado? Cristo ensinou a pecar? Não. É por isso que eu tenho que abandonar tudo e agora olhar para Cristo. Olhar para Cristo e dizer: ei, Ele cumpriu, eu tenho que olhar o que Ele é. Aí Cristo vai ser a vida dentro de mim. Agora eu vou ter uma condição espiritual, uma condição real, que eu sou amado por Deus, que eu tenho já a salvação, que eu agora, o que eu tenho que fazer, aqueles frutos que precisavam brotar em mim, que eu me esforçava para ser, eu não tenho a natureza de limão para dar limão mais. Se eu tenho a natureza de maçã, é maçã. Atos 4:33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Por que eles venciam? A graça, o favor imerecido. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras e casas vendiam e traziam os valores correspondentes. Então assim, por que existia um favor, existia uma graça? Esse povo não estava trabalhando, esse povo estava ali desfrutando do templo, em oração, vivendo em comunhão, e aqueles que estavam necessitados, aqueles que se levantavam para servir os necessitados, como foi Estevão e outros, haviam aqueles que davam suporte, havia um favor. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eles não faziam nada para merecer, mas havia uma graça, que mesmo aqueles que não tinham, os que tinham vendiam e se doavam, e não olhava a aparência daquela pessoa, se aquela pessoa era merecedor, que religião que era aquela pessoa, de que tribo que era aquela pessoa, se era da de José, ou de que tribo que era. Não havia isso entre eles, havia uma graça. Olha, assim como eu fui perdoado, Deus me perdoou, hoje o que eu tenho, meu irmão, é seu, é nosso, porque agora nós somos iguais. Você não é melhor que eu, nem eu sou melhor que você. Eu não quero saber do teu passado, mas eu e você temos um futuro maravilhoso. Havia uma graça, e essa graça alcançava eles. Por quê? Porque eles agora se despiram do seu eu. Qual eu que era? Olha, você não pode andar com aquele fulano, porque aquele fulano ele fez isso, isso e isso. A lei acusava, então ela separava. Você não pode andar com Cicrano, porque Cicrano ele não é israelita, você não pode nem entrar na casa dele.
Agora havia uma graça, tornando as pessoas no mesmo nível, mostrando que todos estavam em pecado, mas quem aceitasse a Jesus se tornava igual como Ele é. Isso é graça, favor imerecido. Que trabalho tinha aceitar Jesus? Eu aceito Ele, eu creio que Ele é o Messias, o prometido, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Você participou da cruz? Não, você só aceitou esse favor, você só obteve esse favor, essa graça. E agora você desfruta. Por isso que Paulo, ele enfatizava tanto, irmãos, vamos viver o amor, a vida de Deus, o favor imerecido, porque assim como eu não mereci, Ele me aceitou, assim como teu irmão não merece, aceita Ele, é favor, isso é graça. Então quando eu começo a ver dessa forma a palavra de Deus, eu vou perdoar porque eu fui perdoado, eu vou dar porque eu recebi. Então Paulo ele enfatizava para que as pessoas entendessem, não é por o que você faz, é por o que Jesus fez. Amém? Abra comigo em Atos 4:33, diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Espera aí, acho que eu já leio, né? 4:35, é o 5:15, diz assim: a ponto de haverem os enfermos a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocavam sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro ou menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles, vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. O que é isso? Essas pessoas mereciam? Se uma pessoa estava cheia de um espírito imundo, se uma pessoa era atormentada pelo diabo, se uma pessoa era doente, o que a lei dizia? O imundo fica longe, não tem direito. Sim ou não? Você não tem direito. Se você está doente, está imundo, alguma coisa você fez, você não merece. O que a graça faz? Você é imundo, é para você de graça, você aceita esse favor, aceita, é seu, já está pago. Aí você vê homens que não eram merecedores, o que faziam os da sinagoga? Se afastavam, porque eles se achavam dignos, eles se achavam merecedor. Aí eles viam Deus alcançando aquelas pessoas endemoniadas, aquelas pessoas oprimidas do diabo, aqueles enfermos, via prostitutas doentes, e a sombra de Pedro quando projetava sobre ele, não de Pedro, a unção de Deus na vida dele, tocando aquelas pessoas, a Bíblia fala que era todos, não tinha acepção, era todos, isso é graça, era todos. Então eles recebiam porque eles mereciam? Não, é isso que é graça. E as pessoas querem fazer para merecer. Quem desses aqui que estava na calçada, que era o santarrão, estava lá porque era merecedor? Nenhum. Mas a misericórdia de Deus veio para alcançar toda essa classe, todo esse tipo de pessoa que era rejeitado, que se achava indigno. Essa é graça, é um favor que ninguém merece. E quando eu entendo isso, eu vou desfrutar, porque se Ele fez por pessoas assim, hoje eu aceito, eu sou um filho amado, eu vou desfrutar do seu favor. Então, primeira consciência que nós temos que ter, que Jesus não olha para os nossos defeitos, Ele nos vê perfeito, por um amor derramado em nós. Então, quando eu tenho essa consciência, eu me associo mais com Ele, porque agora eu não tenho medo, eu tenho prazer em estar com Ele. Atos 7:9 diz assim, Estevão fala do patriarca Abraão. Quando José foi para o Egito, ele conta a história, e ele fala-se que José, houve graça na vida de José. Quando Estevão está dando o depoimento, por que ele cria em Jesus, quando ele foi morto, ele leu o beabá para aqueles da sinagoga, para os mestres da lei, mostrando que Jesus era o Cristo. Isso era um favor para a vida deles, e eles não reconheceram. E ele começa a contar, ele cita o exemplo de José, da graça de Deus na vida de José e nos seus próprios irmãos. Ele fala, os nossos patriarcas, aqueles que nos decepcionaram, falharam com José, mas Deus deu graça a José para perdoar eles. Deus deu graça a José para que José, onde colocasse a mão, José prosperasse. A graça, ela vai trazer essa condição
de você olhar e mediante a lama e você dizer: eu posso passar sem me sujar, porque o maior está comigo. Esse favor é imerecido, esse sangue me lava. Então nós precisamos abraçar de uma forma mais consciente desse poder. A Bíblia fala que Jesus, ele crescia, Lucas 2,52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A graça, o favor de Deus, ele veio mostrar essa graça, ele veio crescer com essa graça, para mostrar para nós nos dias de hoje, que existe um favor imerecido. E Atos 13:38 diz assim: portanto, meus irmãos, saibamos que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados anunciada, é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. Atos 13:38. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificado pela lei. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Vocês não puderam fazer, vocês não conseguiram, pela lei de Moisés. Terminada a reunião na sinagoga, Paulo estava falando isso numa sinagoga, ele diz assim: muitos dos judeus e dos proselitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e esses, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Aonde Paulo estava falando? Paulo estava falando dentro de uma sinagoga, falando que não era para andar mais segundo a lei, mas segundo a graça. Aí esses homens piedosos da sinagoga, proselitos, homens inteligentes, Paulo disse: olha, eu quero persuadir vocês a entender a graça, para vocês entender que vocês precisam viver dela. Vocês precisam, não que abandonar a lei, ver que a lei mostrou para vocês o quanto vocês precisavam de um Salvador. Isso não era Paulo pregando aqui na igreja que a gente crê na graça, isso era Paulo pregando na sinagoga, dizendo: ei, o Salvador chegou, não tenta vocês se salvar, porque nenhum de vocês conseguiu ser justificado pela lei. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Olha o que diz o 39: é por meio dele que todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Então imagine o que Paulo sofreu para que eu e você recebesse esse evangelho. E a gente está tratando de que forma? De que forma que a gente está tratando? Será que a gente está levando a sério esse evangelho? Ou será não? Não, é sério, irmão. Você vai desfrutar de algo maravilhoso quando você entender a palavra genuína. Não deixe misturar. Paulo insistia, Paulo cuidava, ele falava assim: olha, não mistura. Se alguém, um anjo do céu, ele falou, um anjo do céu descer aqui e tentar mudar isso, chuta. Do que eu estou falando para vocês, vocês não serão nunca justificados por obras. Aí o que as pessoas fazem hoje? Ore mais, faça isso, faça aquilo, que Deus vai te ver. Obra. Oração é relacionamento, oração não pode ser obra. Jejum mais, para quê? Para você ficar sensível às coisas de Deus. Ame mais, para quê? Porque quanto mais você ama, mais Cristo é refletido na sua vida. Isso é a nova aliança. Então quando eu pego esses textos e eu começo a me alimentar desse texto, o que vai acontecer com a minha vida? Está chegando luz, cada dia mais, cada dia mais. Abra comigo em Atos 20 e 22, diz assim: Agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça. Olha o que Paulo está dizendo: olha, não importa o que eu vou padecer, eu sei que cadeias, eu sei que prisões, eu sei que aflições me esperam,
mas eu quero concluir o evangelho da graça, eu quero mostrar que esse evangelho, ele tem que ser sem mistura. Aí as pessoas pegam e falam, começa a sofrer doença, começa a sofrer enfermidade, começa a sofrer falta e fala, é Deus me provando. Aonde Paulo está falando isso? Paulo está falando o quê? Olha, eu sei que cadeia, que prisões, sofrimento me espera, mas que eu vou concluir, vou mostrar para o mundo que o verdadeiro Salvador é Cristo, eu vou, porque só Ele pode salvar. Esse evangelho que eu tenho que entender. Aí eu tenho que fazer o quê? Quem foi revelado? Quem Cristo revelou o evangelho? Quando Cristo encontrou Paulo e disse, Paulo, dura para você continuar me perseguindo, mas você vai levar a minha palavra, você é especial para mim. Porque Cristo sabia que precisava de um homem letrado, um homem de conhecimento sobre a lei, para mostrar para aqueles homens que diziam ser salvos pela lei, que não era dessa forma. Olha quanto Paulo sofreu para que eu e você não caísse da graça. Eu leio 22, né? Atos 20 e 32 diz assim, agora pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo diz o que? Eu te entrego a palavra de Deus, que quem é a palavra? A graça. A graça tem o poder de te santificar, a graça tem o poder de te enriquecer, a graça tem o poder de te fazer um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Não o que você pensa que você faz que vai ser, mas essa palavra dentro de você, que ela vai te fazer prosperar. Atos 26, 17 diz assim, eu estou falando da graça só em Atos. Vou livrar vocês do seu próprio povo, e olha Deus falando a ele, e dos gentios, para os quais eu o enviarei, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e da luz e do poder de Satanás para Deus, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então a santificação não vem pela lei, a santificação não vem por você fazer, a santificação vem em você ter fé em Jesus. Essa fé em Jesus, que Jesus é o suficiente, vai te santificar, vai te fazer avançar, vai te fazer prosperar, porque Ele é o suficiente. Essa fé, a graça que Jesus é o suficiente. Então quando eu entendo isso, eu preciso só do suficiente. Eu não preciso de acessório, eu não preciso de tantas coisas para eu ser santo, eu preciso de ter Jesus, ter a palavra dentro de mim. Agora abra comigo em Gálatas. Vocês estão entendendo, irmão? Estão sendo alcançados? Porque é proveitoso para nós estar nesse lugar e ser alcançado, você sair daqui com a mente renovada pela palavra, amém? Vamos lá. Gálatas, né? Gálatas 5. Gálatas 5. Olha só. Olha o que Paulo diz aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permanecermos firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Olha que palavra forte que o apóstolo Paulo fala. Se vocês querem viver pelas obras de vocês, se vocês acham que vocês têm que fazer para merecer, Cristo não tem valor nenhum para vocês, vocês estão perdendo o tempo de vocês, porque vocês não estão valorizando a obra da cruz. De modo que, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar a si mesmo, está obrigado a guardar toda a lei. Você que procura justificar-se pela lei,
estão separados de Cristo, vocês caíram da graça. Então Paulo está dizendo que, olha, você que quer ser justificado pela lei, por suas obras, ele fala a lei, gente, vocês caíram da graça. Tem gente que fala assim, a graça é liberdade para pecar. Não, a graça é a condição para você viver em santidade, a graça é a condição de você andar em amor e andar em verdades. Então ele está dizendo, olha, se vocês tentar fazer para merecer, vocês caíram da graça. Quando fala cair, não é para baixo? É para baixo. Por quê? Ele não está falando, vocês pecaram, vocês caíram da condição de vencedor, vocês caíram da condição de favorecido, vocês caíram da condição de abençoado para tentar se justificar por vocês mesmos. Então Paulo está dizendo, olha, abandona isso, abandona querer ser merecedor, abandona querer mostrar para Deus que você é o cara, e aceita o que Jesus fez para que você seja aceito por Deus. Olha que coisa mais linda. O Evangelho ele é maravilhoso. Agora, por que escondem isso das pessoas? O que a pessoa nasce? A pessoa já nasce toda hora sendo acusado. Quando é criança, você não limpou a bunda direito, você vai fazer isso. É sempre um problema, é sempre acusação, e o diabo trabalha em cima de acusação. É por isso que o Evangelho da graça, ele vem para te limpar, ele vem com o poder de te condicionar a estar em primeiro lugar, favor e merecido. Lá em cima, se você desce, é porque você quer ser o cara, aí você abandonou Cristo, você perdeu, como diz, perdeu lindona, perdeu lindão. Por quê? Porque você quer ser o cara. Agora, quando você valoriza Cristo, olha só, agora você pensa que Paulo está falando isso para mim, para você? Paulo falou isso lá no meio de judeus, lá em Gálatas, lá nos Gálatas, ali tinha muitos judeus, que ele estava levando a palavra, e o que ele fala? O 4, vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça. Quantas pessoas assim, ei irmão, caiu da graça, ele pecou? Não é isso, está falando errado. Cair da graça não é pecar, cair da graça é querer andar na lei. Você sabia disso? Cair da graça não é pecar. Pecar todo mundo peca, agora tem aqueles que são justificados como nós somos falhos sim, mas nós não caímos da graça, nós aceitamos o sacrifício que nos deixa limpo. Aí o que a gente encontra as pessoas? Irmão, o irmão é uma benção, mas ele caiu da graça. Cair da graça, Paulo está falando que é você deixar a salvação por presente, por dádiva, e querer se salvar por si próprio. Não sou eu que estou falando, é Paulo. Paulo está falando. Aí ele diz assim o 5, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Não é pelas minhas obras, é a fé que Jesus fez por mim, é levar Jesus, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas pela fé que atua pelo amor. Isso é importante. Agora, por que nós tentamos se salvar por nossas obras? Porque não temos conhecimento. Aí o que acontece? Paulo fala o quê? Antes dele conhecer a lei, ele não conhecia o pecado. Nós focamos no pecado e esquecemos de focar no que resolve a nossa vida, que é Jesus como Salvador. Aí nós queremos chegar diante dele limpo, e não é assim. Nós chegamos no passado sujo diante dele, e ele nos banhou com seu sangue e nos lavou e nos trouxe vida. Isso é graça, isso é favor imerecido. Agora abra comigo só esse texto aqui, para ser um pouquinho mais rápido, em João 15. Eu estou acelerando bem, irmão, para depois falar mais sobre isso. Sempre Deus tem me cobrado muito em falar sobre a graça, e eu sei que é o verdadeiro evangelho, porque é sem mistura. Nós não podemos misturar a palavra do Senhor. Pode ser rejeitado, pode me rejeitar, pode falar o que for, não estou nem aí. Eu quero continuar falando desse favor, porque eu sei que foi Ele que mudou a minha vida. João 15. Olha que interessante. O que é graça? Diz assim, João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele é cortado, e todo aquele que dá fruto, ele limpa para que
produza mais fruto ainda. Não é assim? Não está escrito assim? O que ele está dizendo? Olha, quem está em mim e não dá fruto, é porque não está na graça, está tratando a graça em vão, não entendeu que é eu que estou nele para que ele dê fruto. Aí ele fala assim, o fruto será cortado, e todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, olha só, por causa da palavra que lhes tenho falado. Isso é favor, você já está limpo, lindão. Ele não mandou você se limpar, ele mandou você estar nele. Isso é graça. Ele não mandou vocês estar limpos por causa da palavra que eu coloquei em vocês. É ela que vai limpar, é ela que vai mudar, não é vocês, por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneça em mim, no meu favor, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Não adianta. Se eu sair de Cristo, o que Paulo fala? Você caiu da graça, você está sozinho, você não vai ter fruto. É que o João está falando aqui, Jesus está falando no livro de João. Vocês precisam permanecer em mim, para que vocês tenham fruto. Não tente ser merecedor e produzir fruto. Você já viu, eu já vi pé de manga, e quando a manga está saindo pelos ramos da manga, né, os galhos da manga, você não vê o limão sair tentando se transformar numa manga. Você já viu isso? Nasceu um limão, e daqui a pouco aquele limão foi mudando, foi pegando jeito de manga. Na natureza prova para a gente que precisa nascer da natureza. Você estando em Cristo, você vai ser como Cristo é, porque é uma graça que há nele que passa para você. Você não vai nascer limão para virar manga, você vai ser manga. É isso que Paulo está querendo dizer, e o que o escritor está dizendo aqui. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam estar em mim, porque vocês são ramos, vocês não podem produzir fruto. É claro o texto. Vocês não têm como produzir fruto de vocês mesmos. Se vocês não estiverem em mim, e a minha palavra não estiver em vocês, vocês estão trabalhando à toa. Isso é a verdade. É por isso que precisa estar nele. Aí ele diz assim, permanecer em mim, eu sou a videira e vocês são. Quando a gente vê da videira um fruto, que fruto que vem? O ramo é só um para segurar o fruto, certo? São os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo, e o queimarão. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir tudo o que querem. Tem algum trabalho nisso? Ele pediu para você fazer alguma coisa, ou pediu para a palavra estar dentro de você? Pedirão o que quiseres, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dei muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como é que ele está dizendo assim? Que vocês estiveram comigo. Que vocês só são assim hoje. Você, Pedro, que era um pescador bocudo, você só hoje é esse que a sua sombra passa hoje com essa unção e cura, porque você está em mim, lindão. Sem mim, nada você pode fazer. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O que eu tenho que fazer? Jesus disse o quê? Se vocês permanecerem em mim, vocês guardar a lei e cumprir, vocês estão comigo. Não, permaneça em Cristo, que você vai cumprir toda a lei. Permaneça nele, esteja nele, ande com ele, ame-o cada dia, porque você é amado. Se você recebe, você tem para dar.
aí você vai cumprir toda a lei com prazer. Sabe por quê? Porque essa lei, ela só é cumprida pelo Espírito. O homem que anda no Espírito, que fruto que ele vai ter? Bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Aí ele cumpriu a lei, porque ele está cumprindo a lei do Espírito. Gálatas 5:22. Então, quando eu entendo isso, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a fome? É a perseguição? É a tribulação? Não, quem me sustenta é a videira, eu sou só um ramo. Nada pode me separar, porque eu estou nele e ele está em mim. Muda tudo. Isso eu preciso gravar, irmão, não seja roubado. Eu vou falar algo muito rápido, para ficar registrado. O Wesley foi buscar a irmã Raquel, que ela está trabalhando, sai às 9. Ficar registrado, guarda isso. Semana de Natal eu tive um sonho muito lindo. Muito lindo. Eu sonhei que eu estava indo numa estrada e de repente era uma subida como essa aqui, mas muito arvorizada, muito linda. Muito linda aquela estrada. E tinha uns frutos, eu ganhei umas mangas, não sei se vocês viram, eu ganhei uma manga desse tamanho. Eu até lembrei quando Josué foi buscar os cachos de uva. Ganhei 2 mangas desse tamanho, irmão. É verdade. Você viu, né, Sandra? Meu sogro queria levar embora, eu falei, não, eu gosto de você, mas não vou dar ela não. Linda manga. E eu subi aquela rua, irmãos, e era uma rua com muitos frutos, muitas mangas, um caminho lindo. E quando eu montava naquela moto, que eu ia acelerar aquela moto, eu não gosto de moto, mas moto demonstra velocidade, sim ou não? Eu montava naquela moto, que eu ia acelerar aquela moto, o Espírito Santo falava para mim, ei, bota o capacete, você vai precisar. Proteção da mente, né? Proteção da mente. Paulo fala do capacete. Coloquei o capacete, estava indo naquela estrada, irmão, muito linda a estrada, muitos frutos na estrada. E quando eu cheguei num determinado lugar, eu vi um poço muito grande, mas muito grande, um poço muito fundo, que quase você não viu. Sabe aquelas serras muito altas que você vê aquele buraco lá embaixo? Muito verde naquele poço, e do lado daquele poço tinha uma estrada de pedras, de colunas bem altas, e aquelas pedras eram meia fora de nível uma da outra, e tinha uma estrada que continuava. Quando eu chegava naquela estrada, eu ia pegar a estrada de pedra. Pedra significa lei. Olha só, eu ia pegar a estrada de pedra. Tinha um senhor muito lindo, muito fino. Ele me parou e falou, moço, por onde você vai? Eu falei assim, eu vou por essa estrada aqui. Eu estou em dúvida, estava no encruzilhada, eu vou por essa estrada, eu não conheço o caminho, mas é uma estrada difícil. Ele falou, não, vá por aquela estrada. Aquela estrada vai te conduzir a uma cidade maravilhosa. Os ciclistas vêm e vão por elas, não tem perigo nenhum, vá por ela, é seguro. Por aqui não. Aí eu olhava para aquele senhor e eu falava assim, mas o que você está fazendo aqui essa hora da manhã, 5 horas da manhã? Ele falou assim para mim, eu estou aqui todos os dias, porque quando alguém chega nessa encruzilhada e quer pegar o caminho errado, eu mostro certo. É lindo. Eu acordei, irmão, a casa era pequena para minha neta dormindo e eu lá, meu Deus, cuidado, é por isso que eu estou cuidando de vocês. Eu não estou preocupado com o número, irmão. Eu estou preocupado em cumprir a carreira que Deus me deu, como Paulo falou. Talvez você fale assim, eu já ouvi isso, mas quanto disso já é verdade dentro de você? A gente assusta. Quando a gente conversa com algumas pessoas que ela fala, eu ouvi isso, mas agora que você ouviu, mas é falado tantas vezes. Será que você está ouvindo e praticando? Será que você está tomando a sua ceia na sua casa com a sua família? Será que você está tendo tempo de orar em língua? Será que você está tendo tempo de ler a palavra de Deus? Será que você tem abençoado a vida dos seus filhos, impondo as mãos sobre ele e orando por ele? Será que você está pregando esse evangelho para a sua família? Vim só na igreja? Não muda nada. A Bíblia fala, Paulo fala que aquele homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, é como um homem que olha no espelho e vê o seu rosto e depois esquece. O que nós temos aprendido aqui, irmão, é ouro. É ouro. Pratique. Não perca. Se sua vida não tem avançado é porque não tem praticado. Eu duvido a pessoa que praticar esse evangelho, que a vida dele não vai ser melhorada em todas as áreas. Eu deixo de pregar esse evangelho se não acontecer isso.
E se algum outro pregar um evangelho diferente do que Paulo está falando aqui, chuta, porque não sou eu que estou falando, é o ungido de Deus que foi ungido para trazer esse evangelho. É isso, é esse evangelho. Agora o que adianta? Eu venho aqui, eu ministro, eu falo, ensino, aí a pessoa tem tudo para avançar, mas chega em casa e esquece. Como foi a semana? Foi boa, foi boa. Orou em língua? Não. Tem que orar. Fez ceia? Não. Teve um tempo de adoração? Eu gosto de adorar na igreja com todo mundo, em casa eu não adoro. Teve um tempo sozinho com o Senhor, para ouvir a sua voz, para ter direções na sua vida financeira? Ou fica só olhando o chefe? Chefe é um problema, chefe é um problema, chefe é um problema. Olha para o teu Deus, em qualquer área da sua vida. Para de olhar para o problema, olha para Ele. Isso é o Evangelho. Pai, obrigado, porque aquele chefe tinha o coração inclinado contra mim, agora vai ser inclinado para mim. Aquele médico que eu estou indo, Pai, que ele não está me tratando bem, eu creio que o Senhor vai usar ele para ele ter direções corretas. Isso é o Evangelho, nós estamos aprendendo para ser assim. Irmão, é para praticar nas horas que acontece, senão não é Evangelho. Eu não quero vir perder meu tempo aqui, de verdade. Eu tenho dito para o Senhor, eu quero ver vida transformada, e eu tenho visto, e eu sei o quanto esse Evangelho é poderoso para mudar em todas as áreas, financeiramente. Quantas pessoas que querem ser financeiramente mudado, mas está na lei, fazendo seu braço. Não, se eu não trabalhar, eu quero ver se chega o pão nessa casa. Olha o favor do Senhor, a água está lá, você só precisa ter mais paciência e tempo com a ferramenta para alcançar a água. A ferramenta é a palavra. Está fundo. Precisa buscar. Mas não é porque Deus quer te dar esse mérito que você buscou, não é porque Ele quer que você conheça Ele. Você nesse caminho, você vai passar em estradas, você vai falar assim, na palavra de Deus, você vai dizer assim, viu, eu nem tinha percebido isso aqui, é só o caminho para você desfrutar dele. É o Evangelho. Amém? Por alcançado? Estão amando mais Jesus? Amém? Porque eu sei, irmão, que vai acontecer muitas coisas, mas nós precisamos celebrar. Dança, irmão. Se você tem certeza, você quer uma vitória do Senhor, né? Mas você já dançou por ela? Você já celebrou por ela? Chegou lá na sua casa, você e seu esposo, vamos dançar porque vai acontecer esse mês. Celebrar. Já fez isso? Isso é fé. Ou você está esperando acontecer? Quando você compra uma TV, você arruma o lugar quando ela vai chegar? Ou você deixa para arrumar o lugar quando ela chega? Você já arruma o lugar. Você já vai lá, ela vai ficar aqui, o sofá vai estar aqui, o sol está batendo, eu não vou colocar ela ali, não é assim? Vou colocar ela aqui, é desse tamanho, vai ficar linda, você prepara o lugar. Será que as promessas de Deus na nossa vida nós temos preparado o lugar para recebê-la? Ou simplesmente um dia, você tem o comprovante na mão, você comprou lá, você pega uma notinha, aí você fica, se eles não entregar, o que acontece? Viu, eu estava esperando a televisão, tal dia não chegou, e eu queria saber por que não chegou. Ah, teve um problema no transporte, mas que dia que vai chegar? Porque eu comprei, é minha. E sabe de uma coisa, às vezes você nem pagou, você financiou, ainda vai pagar, mas já disse que é sua. Não é? Não é assim? Mas você sim. Não, falta pagar 30 meses dela. Mas não, é minha, eu comprei, já arrumo o lugar. Aí a Bíblia diz assim, eu já te abençoei, eu já te prosperei, você é um filho amado. Qual o comportamento que nós temos mediante esse cupom celestial, essa nota fiscal de garantia com o sangue de Cristo? Cavar mais fundo, tem água. Amém? Graças a Deus, o primeiro a ser alcançado sou eu. O ouvido mais próximo é o meu. Mas eu fico feliz, porque cada dia eu sou mais parecido com Ele. Amém? Vamos ficar de pé?
agradecer por esse tempo. Vem aqui na frente. Eu não sabia. Fez? Então vem aqui na frente.